Olá pessoal, boa tarde. Eu sou a Sandra Oliveira, gerente de vendas do Grupo R1, represento a marca R1 Pro. Hoje é uma honra estar aqui com a Bianca, que é a coordenadora de eventos da Viatriz. E hoje nós combinamos aqui um bate-papo para a gente falar um pouquinho sobre inteligência artificial. Então nós vamos bater aqui um papo, trazer alguns pensamentos nossos aqui, desafiadores, que eu acho que deve ser dúvidas até de algumas pessoas, e a gente vai trazer esse papo aqui para vocês. Bia, eu gostaria de saber o que você acha e como que a inteligência artificial está presente, né, no seu dia a dia hoje, principalmente você que é coordenadora de eventos e está à frente aí de muitos jobs, né, e desafios. Como que está isso para você? Primeiramente, queria agradecer, Sandra, o convite, né, em nome da R1. É um prazer estar aqui na R1 para falar sobre um assunto de tanta importância, não só profissional de eventos, mas como um todo a inteligência artificial tem impactado no nosso dia a dia. Quanto ao nosso cotidiano em eventos, eu acho que antes de a gente falar um pouco de inteligência artificial, vale a pena a gente voltar e contextualizar como eventos está hoje, né? Então, antes da pandemia, nós tínhamos aí um cenário com muitos eventos, muitas empresas com departamentos grandes. Com a pandemia, os eventos pararam, né? Muitas pessoas saíram da área, então, e as empresas pós-pandemia permaneceram. Pelo menos no meu caso, a empresa onde eu trabalho já nasceu na pandemia com um quadro de funcionários reduzido para eventos. E isso tende, pelo que eu tenho conversado com profissionais da área, a ser uma prática da parte de eventos da indústria farmacêutica. Então, contextualizando dessa parte de como a gente tem trabalhado em número de funcionários, a inteligência artificial, ela realmente pode vir a contribuir no nosso trabalho na parte operacional, né? Então, o que a inteligência pode trazer para que a gente tenha uma qualidade de trabalho melhor, o que a gente possa automatizar funções que muito mais operacionais e deixar o profissional de eventos com uma capacidade mais analítica para propor ideias, colocar inovações. Eu vejo a inteligência artificial por esse lado, né? Como a gente consegue deixar a área mais inteligente, passando o excesso de trabalho operacional para uma inteligência artificial cuidar. Sim, não, super interessante e eu acho que vai ser esse olhar, né, cada vez mais. Eu acho que no futuro, eu acho que é exatamente esse desafio, né, do olhar de como agregar isso internamente, né, como trazer a IA para realmente somar, né, no nosso trabalho. E hoje você tem algum exemplo que você possa dar para a gente, que você já está experimentando, ou alguma tarefa, ou algum item ali que você fala, olha, nisso aqui eu já estou utilizando a IA e está dando certo, ou, olha, esse aqui eu testei e não acontece porque, enfim, por outras dificuldades e limitações que a gente sabe que tem, né, no mercado e segmento de farma que é... Sim. Hoje eu já tenho usado a inteligência artificial em atividades mais simples, mas às vezes a gente acorda ali menos inspirada, às vezes é um texto que não sai, e a inteligência artificial tem me ajudado. Então, às vezes eu estou com um texto grande, ou eu estou com uma necessidade ali de deixar o meu texto um pouquinho mais motivador, ou ele um pouquinho mais atraente para um público específico. Então, eu coloco o meu texto, claro, eu tenho ali uma preocupação de manter o sigilo de dados, de nomes, de números, eu coloco sempre um X. Até para não divulgar, né? Para não divulgar, a gente ainda não conhece ali o terreno exato da inteligência artificial, sim, mas eu consigo, e muitas vezes, assim, textos ficam muito mais interessantes e eu não vou gastar minha jornada, o meu tempo de pensamento naquela atividade não vai ficar excedido, né? Então eu consigo potencializar o meu tempo pedindo sugestões e reescreve esse texto com palavras mais
deixando ele mais informal ou deixando mais formal. Então hoje eu tenho utilizado em situações nesse caso e eu fico feliz e falo, nossa, ficou ótimo, nossa, ficou ruim. Então, melhor aqui não tá bom. E verdade. Volta, né? Essa sensação é muito engraçada, né? Porque às vezes a gente coloca e fala, nossa, ficou muito bom mesmo esse texto. Nossa! Fala, mas esse aqui eu achei que... Como ele me entendeu, né? Como ele leu minha mente. Será que ele trabalha aqui na empresa e ninguém... Mas é ótimo. E assim, claro, né, existem várias especulações sobre IA, acho que no mercado como um todo, né? E você acredita que a IA pode realmente substituir ali um ser humano, um profissional que está para exercer a sua função, fazer acontecer? Você acha que isso de fato pode acontecer? Assim, no seu pensamento, tá? Eu acho que muitas pessoas podem pensar diferente, mas eu queria saber da sua opinião mesmo, Bia, como gestora aí de eventos. Eu, assim, sinceramente acredito que não. Eu sou uma defensora da área de eventos porque a gente tem o contato pessoal, né? Então, a gente precisa, na verdade, tirar algumas atividades, né? E deixar a área mais inteligente, a área de eventos. Não vai substituir nem o contato humano, nem essa visão da gente adaptar o que a gente recebe. Se eu não conhecer o meu público, se eu não conhecer o texto que o meu cliente solicita, se eu não conheço o meu fornecedor, todas as informações que eu coloco e eu recebo de volta, eu não tenho uma validação, vai ficar algo surreal. Então, a inteligência artificial ela tem melhorado muito, mas o toque humano ele é necessário, ele é importante. Eu não vejo como uma substituição. Pelo contrário, eu acho que a inteligência artificial vem para somar, como se fosse um assistente nosso, um assistente para a parte que a gente não quer e não tem o tempo suficiente naquele momento. Não é uma parte que me preocupa da profissão. Eu acredito que para o profissional de eventos, a inteligência artificial, nesse aspecto de cotidiano de trabalho, até indo mais além ali, pensando que, claro, temos entraves, como você colocou ali, da Lei Geral de Proteção de Dados, mas daqui a um tempo, quem sabe a gente não vai ter toda essa parte de homing list, de malha aérea, toda já que nós possamos, claro, né, ter isso de uma maneira mais fluida e que a gente não perca tanto tempo manuseando essas informações. Então, eu acredito que não, que na verdade o profissional de eventos, ele ganha ainda mais tempo para fazer a gestão. Né? É um funcionário. Eu falo que a inteligência artificial é um assistente do gestor de eventos. É isso, né? Na verdade, a função dele deveria ser essa mesmo, né? Sim. Ser um assistente para agregar e deixar mais solto o gestor para fazer outras funções mais analíticas, principalmente, né? Exato. Que é a parte realmente humana, de entendimento, de ter o feeling mesmo, isso, né? Do negócio. Da sensibilidade. É isso. E assim, para fechar aqui com chave de ouro, qual a mensagem que você deixa aí para o nosso público? E acho que esse podcast, obviamente, a nossa intenção é, obviamente, divulgar, né, em alguns canais, principalmente aí da R1, nas nossas mídias, né? E que as pessoas acessem. Eu acho que é uma curiosidade hoje que muitas pessoas do nosso mercado têm. Ainda não sabe muito como atuar também, né, por conta de algumas travas como a Lei de Proteção de Dados, outras coisas. Mas eu queria que você passasse a sua mensagem para o profissional mesmo de evento, que somos nós todos aqui, exatamente nesse sentido da inteligência artificial, né? O que você passa de mensagem para essa galera aí que está buscando inteligência artificial no seu negócio e no seu dia a dia? Eu deixaria como uma mensagem assim, sejamos disruptivos, vamos tentar com um olhar ali de cautela para não colocar nada em risco, nenhuma informação sigilosa, mas vamos testar. Nós temos essas ferramentas de forma gratuita. Vamos fazer testes pessoais e profissionais ali dentro. E aí a gente vai sentindo, a gente precisa dar o primeiro passo. Não adianta a gente não se reinventar e querer tapar os olhos, é uma realidade nossa. Então o recado que eu deixo é esse: tente no seu profissional, tente no seu pessoal, faça com que seja
algo que te agregue, não que seja aí um mistério. Vamos testar, tá todo mundo hoje mais ou menos que na mesma página, para que a gente comece aí um trabalho juntos e com certeza eu tenho assim convicção de que isso só vai somar, mas a gente tem que tomar, claro, os cuidados, mas em linhas gerais sejamos disruptivos para que a gente consiga avançar nessa temática para eventos. É isso. Bianca, muito obrigada. Não tenho como te agradecer hoje. Foi muito especial ter você aqui, trazendo esse tema que eu acho que é desafiador para o mercado como um todo, não só para o mercado de eventos, né? Porque você imagina o mundo, né? Hoje o tema é realmente a inteligência artificial. Acho que não é só no nosso setor. A gente tem muito ainda, né, que crescer e realmente se desafiar nesse processo. E muito obrigada. Eu que agradeço, muito bom estar aqui com você, ter essa oportunidade de falar sobre esse assunto. Espero poder reencontrá-los aí na próxima LACT. Com certeza, estamos aqui no próximo, já confirmadíssimos por ano que vem. Muito bem, e acredito que em um ano as coisas vão ainda estar bem mais adiantadas. Quem sabe a gente está falando de novo sobre inteligência artificial. Isso, muito obrigada. Inclusive, vou colocar um desafio aqui. O ano que vem estaremos aqui novamente, fazendo um podcast falando de IA e vamos ver o que evoluímos nesse ano. Tempo. Que aí a gente faz um depara de podcast e a gente consegue. Muito bom. Boa. Obrigada, Bia. Obrigada.